Mano Menezes vai mudar geral, Germancano falou tudo, Thiago Silva prestes a voltar e clima hostil para o clássico no Rio de Janeiro. Fala rapaziada do BTB Esportes, uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTB Esportes. Mas antes é muito importante, já chega deixando o seu like, chega deixando o seu comentário e também o seu compartilhamento, pois dessa maneira mais e mais torcedores do Flusão vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, temos um giro de notícias te deixando 100% informado de tudo que está acontecendo. Sem mais delongas, vamos a esse vídeo porque temos muito o que trazer de informação sobre o Fluminense Futebol Clube na tarde deste sábado, véspera de um confronto muito importante contra o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo. Até mesmo falando sobre esse jogo e já dando ali caras a essa partida tão importante. Mano Menezes vai mudar geral, exatamente. O técnico Mano Menezes está ali planejando fazer mudanças na equipe. Algumas, é claro, forçadas. Não tem muito o que fazer. É obrigação ali do treinador, porque houve ali suspensão e também lesões. Mas outras que podem ocasionar ali, talvez até mesmo essa mudança tática na equipe em relação ao que se propõe em enfrentar uma equipe tão forte como o Botafogo. Primeiro, eu vou trazer a provável escalação para esse confronto e trago algumas informações em relação a esse duelo tão importante de Botafogo e Fluminense e Botafogo no estádio do Maracanã. O Fluminense deve vir a campo com a seguinte escalação: goleiro é o Fábio, na lateral direita Samuel Xavier, a dupla de zaga Antônio Carlos e Felipe Melo, daqui a pouquinho eu te explico o porquê, e Diogo Barbosa na lateral esquerda. O meio de campo composto por Facundo Bernal, Martinelli e Ganso. No ataque, John Arias, Kevin Serna e Cauã Elias. Essa é aí o que pré-moldou o técnico Mano Menezes para esse duelo tão importante. Sobre o Antônio Carlos e o Felipe Melo, eu vou te explicar. Primeiro, o Thiago Silva, que teve aquele problema contra o Atlético Mineiro. Eu vou trazer atualizações aqui sobre o estado ali de como está o tratamento da lesão do Thiago Silva. Então o Felipe Melo já entraria para suprir essa posição. E o Antônio Carlos entra para suprir a posição do Thiago Santos, ele que está cumprindo suspensão nessa partida contra a equipe do Botafogo, ou seja, o Fluminense vai com a zaga reserva. E o Mano Menezes teve que mudar geral, teve que mudar todo o sistema defensivo em relação ao que poderia se propor de um Fluminense um pouco mais regular em relação à sua zaga. Na lateral direita, o Diogo Barbosa se mantém como a opção principal, já que o Marcelo acaba conquistando, reconquistando seu espaço dentro do que vem aí na semana pós-lesão dos dois laterais, tanto o Diogo Barbosa quanto o Marcelo estão voltando de lesão ali após um longo período fora. Também vou trazer aqui as informações sobre o time do Botafogo e a provável escalação. O Botafogo deve vir a campo com o goleiro John, Matheus Ponte, Adrielson, Alexander Barbosa, Marçal, Gregory, Tietê, Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus e Savarino. O técnico é o Arthur Jorge, ou seja, temos uma equipe que é muito bem postada na equipe do Botafogo e consegue muito bem criar essas jogadas com rapidez. Tanto o Thiago Almada quanto o Luiz Henrique são nomes que o Fluminense tem que estar de olho durante essa partida, porque são esse poder de criação da equipe alvinegra e que vão querer surpreender o Maracanã, é claro, conquistando um resultado positivo. A arbitragem da partida vai ser comandada por ele, Wilton Pereira Sampaio, do Distrito Federal, quadro FIFA. Bruno Rafael Pires é o assistente número 1 e Guilherme Dias Camilo é o assistente número 2. O VAR fica comandado por Rodrigo de Alonso Ferreira, de Santa Catarina, ou seja, a arbitragem ali experiente, mas ao mesmo tempo polêmica. Eu já quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo para saber o que pode ser aí a expectativa dessa arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Só trazendo mais uma informação dos desfalques do Fluminense: o Lelê segue fora, Ignacio, Thiago Silva e Thiago Santos suspenso, ou seja, a equipe do Fluminense tem esses 4 desfalques dentro dessa lista de jogadores para a partida contra o Botafogo. Prosseguindo com o giro de notícias, Cano falou tudo. Cara, vou trazer aqui um debate em relação ao que está acontecendo, porque o Cano, na saída do estádio do Maracanã, ele acabou ali falando em relação a esse período que ficou fora. Inclusive, a gente trouxe uma notícia aqui no BTB Esportes que o Cano passou por problemas psicológicos, o Cano teve que se readaptar dentro do que estava acontecendo no dia a dia dele. Ele teve uma lesão muito grave e passou ali por uma seca de gols. Ainda não marcou, o Cano desde que voltou de lesão, até porque tem apenas uma partida, mas teve ali uma sequência muito complicada para um jogador que sempre foi muito decisivo, um jogador que sempre apareceu muito nos âmbitos ofensivos, e ele que ficou fora durante esse tempo. O jogo, no Maracanã contra o Atlético Mineiro marca esse retorno do Cano, que ficou num período de 56 dias afastados por contusão. A volta do argentino aos 17 minutos do segundo tempo foi muito comemorada pela torcida tricolor. Apesar dos poucos minutos em campo, o Cano comemorou o retorno
e revelou bastidores sobre Fernando Diniz. Eu vou trazer agora a fala dele na zona mista para você poder acompanhar. Abre aspas. Diniz é um cara que sempre me dava esse apoio para poder continuar e conviver com as dores em campo. Mas em alguns momentos a conta chega. Acho que essa parada foi muito boa para mim. Foi difícil, porque sempre quero jogar. No ano passado também não joguei. Neste ano estava sentindo demais. Muita dor. Era difícil jogar. Estava atrapalhando. Não era legal pro time. Tive que deixar o ego de lado e pensar também no Fluminense. E agora estou melhor. Então olha só, essa aspas é muito polêmica do Germancano, porque ele esclarece que em diversos momentos o Fernando Diniz obrigou o atacante a jogar, mesmo quando estava lesionado, ou mesmo quando ainda não estava 100% adepto às condições ali físicas corretas para um jogador estar em campo. Ou seja, o Cano revela bastidores que o Diniz sempre foi um bom motivador em relação a isso, mas que uma hora a conta chega e chegou. Chegou no momento que o Cano ficou 56 dias fora, sem saber também o que é balançar a rede durante muito tempo, e ele entende que esse tempo foi bom para ele, visando até mesmo ali a melhora na temporada de 2024. É um Germancano que vai amadurecendo, que vai entendendo o valor do que é estar ali no banco de reservas, tendo uma disputa, porque o Cauã Elias entra e entra muito bem. O Cauã Elias, inclusive, entra mudando ali o âmbito do ataque do Fluminense, marcando gols decisivos. Ou seja, é um Cano que hoje compreende que tem, entre aspas, uma sombra e que sabe que esse período foi bom para descansar, para estar 100% e retornar agora adepto a estar ali em todos os jogos do Fluminense, até mesmo nas competições que o Flu segue vivo, que é a Libertadores da América e também o Brasileirão. Prosseguindo com as duas notícias, Thiago Silva prestes a voltar, mas não volta nessa partida contra o Botafogo. Vou trazer atualizações sobre o departamento médico do Fluminense, mais preciso sobre o Thiago Silva, que teve uma lesão contra a equipe do Atlético Mineiro e vai ficar fora do duelo contra o Botafogo. O Thiago Silva teve uma pancada no tornozelo esquerdo e ele estava em tratamento. Quando o jogo acabou ali do Atlético Mineiro, o Thiago Silva já chega em casa e começa um tratamento particular de madrugada, exatamente porque ele sabia que poderia ser algo ali um pouco mais grave ou talvez não. Ou seja, ele já precisava ali se adaptar dentro do que poderia ser, então ele começa o tratamento com os médicos e realiza o exame na quinta-feira. E aí é constatado nenhum tipo de lesão. Graças a Deus o Thiago Silva está bem, acabou ali sendo só a pancada, uma pequena luxação, ou seja, o Thiago Silva começou o tratamento dentro do CT Carlos Castilho, inclusive treinou com a equipe na academia e fez um pequeno trabalho com bola dentro ali do CT Carlos Castilho. A situação é que ele ainda não está 100% e por opção de ter o Thiago Silva vivo para a partida de volta do jogo da Libertadores da América, faz com que o Mano Menezes corte ele dessa partida e poupe o jogador para esse duelo contra a equipe do Botafogo. Também, é claro, vai ser um jogo de muito impacto, um jogo de muita disputa, e o Thiago Silva pode ali correr o risco de ter uma lesão ou algo até mesmo um pouco mais grave, ou seja, Thiago Silva fora desse confronto contra o Botafogo. Eu já quero te chamar para interagir aqui no chat. Você acha que tá certo? Essa é a decisão correta? O Thiago Silva tem que ser cortado para esse duelo contra o Botafogo por conta dessa pancada, por conta desse incômodo? Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião, porque é muito importante. Prosseguindo com o giro de notícias, clima hostil para o clássico. Exatamente. A diretoria do Fluminense deu o troco na diretoria do Botafogo, que no primeiro turno ali dificultou essa logística da torcida do Fluminense, até mesmo em ter acesso ao Estádio Olímpico Newton Santos, a carga de ingressos, e o Fluminense deu o troco. É o seguinte, o Fluminense soltou uma nota dentro do consórcio do Maracanã, onde proíbe o uso de camisas do Botafogo dentro dos camarotes, do setor oeste, do setor leste superior e leste inferior, ou seja, teremos torcida mista, mas sem camisas do Botafogo. Vai ser proibido o uso de qualquer apetrecho da equipe dentro desses 4 locais que eu informei. Apenas o setor norte, que vai ter ali aquela parte de cima, aquele norte superior, onde fica a torcida visitante, já que hoje a carga de ingressos é 90-10, que teremos ali torcedores com a camisa do Botafogo. De resto, nenhum outro local dentro do estádio do Maracanã será permitido o uso de camisas do Botafogo, em relação até mesmo a essa resposta da diretoria tricolor ao que aconteceu no primeiro turno lá no Estádio Olímpico Newton Santos. O Mário Bittencourt, inclusive, que falou ali sobre isso, e a galera apoiou bastante ele nas redes sociais tricolores. A galera acha que a tomada de decisão dele é a correta, é isso que tem que acontecer, ou seja, o Thiago Silva vai estar fora e também vai ter essa decisão do Mário Bittencourt em relação
ao uniforme ser proibido ali do Botafogo, ali nos arredores desses setores do estádio do Maracanã. Galera, vai chegando ao fim mais um giro de notícias aqui na tela do BTB Esportes, mas antes eu peço encarecidamente, deixe seu like, deixe o seu comentário e também o seu compartilhamento, porque é muito importante. Dessa maneira, o YouTube compreende que nosso conteúdo é relevante e vai compartilhar para mais e mais torcedores do Fusão possam ficar informados todos os dias dentro desse giro informativo, inclusive falando sobre esse pré-jogo que irá acontecer entre Botafogo e Fluminense no estádio do Maracanã hoje às 18h30 no horário de Brasília. Duelo muito importante, é a chance do Fluminense sair do Z4, é a chance do Fluminense se afastar de vez dessa zona, porque se perder pode se complicar e a gente torce para que isso não aconteça e que o Fluminense consiga conciliar os dois campeonatos, tanto a Libertadores da América quanto o Campeonato Brasileiro. Galera, vai chegando ao fim, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Eu me chamo Yuri Duque, um forte abraço e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Tchau, tchau!